Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Eu tô com Lisca e vai dar Vasco. Bom, meus amigos, hoje é dia de decisão. O Vasco enfrenta o Flamengo aí no Sub-17, rivalidade aflorando a pele. O Vasco vai vencer hoje. Vamos falar aqui sobre o Sub-17, categoria de base dos Gigantes da Colina. Vamos falar muito aqui sobre a equipe profissional. O Vasco já está em Belém, já estamos lá no Pará. E outra coisa, hein? Hoje tem treinamento, o Vasco desfalcado. O Lisca vai ter dor de cabeça para ajeitar esse time aí. Perfeito? Jogadores saindo do Vasco, o Lisca falou que tem prata da casa, tem cria aí que pode deixar o Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre a situação de reforços chegando aí no Vasco da Gama. Jornalista cravando que teremos presente de aniversário aí. Olha, de Jorge Salgado, eu pago pra ver, hein? Vamos lá. E outra coisa, vamos falar sobre o patrocinador master do Vasco da Gama. E o Lisca pediu um zagueiro aí. Então vamos que vamos, sem demora. Acelerado. Categoria de base. O Vasco da Gama hoje enfrenta o Mulambo da Gávea. É vencer, passar o trator em cima aí dos mulambim. Tem que vencer. Às 15h30, geral ligadaço no Sport TV, apoiando aí os Gigantinhos da Colina. E olha, tô aí confiante, 3-1 Vasco da Gama. Perfeito? Pra cima do Urubu. O profissional. Galera, olha só. O Lisca chegou lá, já tá dando treinamento. Estamos lá no Pará. E é o seguinte. Com os resultados de ontem, o Vasco saiu do G4. O Vasco tá na 5ª colocação. Mas é o seguinte também. O Vasco só tá a 1 ponto do G4. Do 4º colocado. Então o Vasco só depende de si. Equipes aí como o Remo têm caído gradativamente aí. Então o Vasco pode, sem dúvida nenhuma, tirar proveito disso e a partir da próxima rodada já ingressar aí no G4. E eu não quero G4 não. O Vasco vai ser campeão dessa bagaça aí. Vocês podem ter certeza disso. Bom, o Vasco muito desfalcado, perfeito? O Léo Matos e o Marquinhos Gabriel suspensos aí devido ao 3º cartão amarelo. Castan sofreu uma lesão grave de 3 a 4 semanas aí no estaleiro. O Daniel Amorim, o Bruno Gomes e Michel idem ainda se recuperam aí de lesão. E o Morato, outro desfalque aí, ficará isolado aí por conta do Covid nos próximos 10 dias. Por outro lado, o Vasco da Gama vai ganhar reforços para esta partida. O Vasco que tenta aí a 3ª vitória consecutiva, fato inédito aí nessa competição na Série B esse ano. E é o seguinte, Germancano volta à equipe, Ricardo Graça e Riquelme. E ó, Cano Matador vai meter gol nessa partida. Quem acha que o Cano vai fazer um gol, bota aí nos comentários. Bom, o provável Vasco deve ser esse: Vanderlei, Caio Tenório, Ricardo Graça, Zeca, Rômulo, Juninho, Sarrafiori, Léo Jabá, Peck e Cano. Certo? Essa deve ser a equipe do Vasco. Com relação à arbitragem, olho nesse árbitro aí da Federação Paulista. Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Eu tô de olho aqui, olhos abertos na máfia do apito. Com relação à saída de jogadores,
Meus amigos, Lisca falou que Bruno Gomes tem propostas, sondagens aí para deixar o Vasco da Gama. Outro jogador que tem propostas da Europa e de clubes do Brasil é o Andrei. Então esses jogadores poderão deixar o Vasco da Gama nessa janela aí. E a grana entrando, hein? Ê, Salgado! Salgado vai botar din-din no bolso. Ah, ele vai. Grana entrando aí no Vasco da Gama, o Atlético anunciou a venda do Marrone por 27 milhões de reais, né? O Vasco vai receber aí 14% desse valor, mais um mecanismo de solidariedade que vai dar algo em torno aí de 4 milhões de reais. E como o Vasco vendeu mal, né? O Marrone não estava jogando nada lá no Galo. O Galo conseguiu vender ele por 27 milhões e o Vasco, na época do Campelo, vendeu por 15. E jornalista aí cravando, meus amigos, que o Vasco terá presente aí de aniversário. O Fábio Azevedo falou ontem que o Vasco assina com a Betano aí no dia de aniversário aí do clube aí. Então a gente vai aguardar o patrocinador fantasma, a Betano, chegando aí no Vasco da Gama. E outra coisa, 10 milhões, né? Quero ver aí o contrato. E é o seguinte, Diego Souza pode ser o presente aí de aniversário aí com relação a reforços, segundo o jornalista. Não é a primeira vez que ele diz isso, a gente confia aí, porque é uma pessoa que diariamente está no Vasco da Gama, mas é o seguinte, vamos aguardar aí para a gente ver se concretiza ou não essa situação do Diego Souza aí no Vasco da Gama. O Pássaro já falou sobre a situação do Diego Souza, mas teve essa notícia, a gente passa aqui. Certo mesmo é que o Lisca pediu reforços aí, o Castan se machucou e o Lisca pediu um zagueiro. Isso mesmo, o nome do Léo, mais uma vez, foi vinculado ao noticiário esportivo do Vasco da Gama. Aquele Léo que fez dupla de zaga com o Dedé, podendo chegar aí no Vasco para ser o xerife aí, para jogar daquele lado direito lá, que não dá jeito ali com o Hernando, e aparentemente o Miranda também não foi bem. Então vamos ficar atentos a essa situação aí, envolvendo possíveis reforços aí no Vasco da Gama. Certo? E com relação aqui à política, para a gente fechar o vídeo, ontem o pessoal da Sempre Vasco ficou zangadinhos comigo, porque eu fiz uma live aqui para poder dizer que aquela nota é falsa, né? Essa nota que vocês fizeram ontem não é brincadeira não. Todas as vezes que vocês aí inventarem coisas que não são verdade, vocês aí da Sempre Vasco, com relação à política do Vasco, a gente vai cobrar. E é o seguinte, vai dar Vasco, tô confiante, levem, tô contigo, eu tô com Lisca. Muito obrigado aí pela atenção, Vasco neles, a verdade prevalecerá e hoje vamos ganhar o Mulambo da Gávea. Ó, Vasco neles, valeu galera, tamo junto.